O nível de segurança da aviação foi construído, entre vários outros fatores, através de margens de segurança, de modo que uma única falha não resultasse em acidentes. Obviamente que isso tem um aspecto positivo, pois quando cometemos algum erro, ainda existe uma margem antes de alguma consequência adversa. Por outro lado, traz outro problema quando pessoas intencionalmente se desviam dos procedimentos de segurança, achando que nada de errado vai ocorrer. Com o passar do tempo, os desvios praticados passam a parecer normais para essa pessoa e ela não mais percebe os riscos envolvidos. Essa situação é chamada normalização do desvio e hoje vamos ver como ela afeta a segurança das operações de voo. Em julho de 2018, um Piper PA-34 Seneca decolou do aeroporto de Guarapuava, interior do Paraná, com destino à União da Vitória, no mesmo estado, com um piloto e 2 passageiros a bordo. Cerca de 17 milhas náuticas do destino, o avião colidiu com copas de árvores e em seguida contra o solo. O piloto e os 2 passageiros morreram no acidente e a aeronave ficou completamente destruída. O grau de destruição indicou que a aeronave estava com elevada velocidade horizontal no momento do impacto. A investigação do acidente revelou o seguinte: o piloto tinha 44 anos, cerca de 1.400 horas totais de voo e 364 no equipamento. Possuía licença de piloto de linha aérea e estava com suas habilitações de avião multimotor terrestre e de voo por instrumento válidas. Um dos passageiros, que estava voando no assento dianteiro direito, era colega do piloto e possuía habilitação de avião monomotor terrestre, porém vencida, e não possuía habilitação em avião multimotor. A aeronave Papa Romeo Delta Mike Charlie, modelo PA-34-220 Tango, havia sido fabricado pela Piper Aircraft em 2005 e estava com certificado de aeronavegabilidade válido. Os motores e hélices foram analisados em laboratório e as evidências indicaram que estavam em funcionamento e produzindo potência no momento do impacto com o solo. De acordo com o planejamento, a aeronave decolaria de Guarapuava para a União da Vitória e depois seguiria para Curitiba, transportando um parlamentar cumprindo uma agenda de campanha política. Às 8h30 da manhã, o piloto entrou em contato com funcionários do aeródromo de União da Vitória, que era o destino, para informar-se sobre as condições meteorológicas e recebeu a informação que a região estava com intenso nevoeiro, sem condições de voo visual para realizar o pouso naquela localidade. O aeroporto de União da Vitória só operava sob regras de voo visual e não tinha procedimentos de aproximação por instrumentos. As informações meteorológicas não indicavam presença de qualquer outro tipo de formação na região, além do intenso nevoeiro a baixa altura. A aeronave então decolou de Guarapuava por volta de 8h50 da manhã, hora local. O piloto entrou em contato com o Centro de Controle de Área de Curitiba, informando que manteria o nível de voo 055 e que estimava o pouso no destino às 9h15 local, ou seja, um voo de aproximadamente 25 minutos. De acordo com o registro do radar de controle de tráfego aéreo, a aeronave voou na direção de União da Vitória até as 9h04, quando efetuou um desvio à esquerda. Não reportou ao centro para a descida e às 9h08 o contato radar foi perdido. Os destroços da aeronave foram encontrados 17 milhas náuticas a leste de União da Vitória. Uma das perguntas na investigação era: por que o avião começou um desvio para a esquerda da rota, sendo os destroços encontrados afastados da rota original? Durante a ação inicial no local do acidente, foi encontrado a bordo da aeronave uma série de procedimentos não oficiais das localidades de Guarapuava, Ponta Grossa e um procedimento de descida por instrumentos para a União da Vitória. Os destroços da aeronave foram encontrados a menos de 1 milha do primeiro ponto desse procedimento por instrumentos clandestino para a descida em União da Vitória. Como a aeronave não possuía gravadores de voz ou de dados de voo, ninguém pode afirmar com certeza qual a sequência de procedimentos e quais as decisões tomadas pelo piloto na cabine naquele dia. Entretanto, considerando as condições meteorológicas de nevoeiro na região,
considerando que não havia motivo para um desvio se afastando da rota original que levaria diretamente ao destino no voo VFR. Considerando que os destroços foram encontrados a menos de 1 milha do ponto de início do procedimento não oficial, podemos supor que houve a intenção de se fazer a descida e aproximação para pouso em União da Vitória, utilizando-se desse procedimento não oficial e de origem desconhecida. Segundo informações coletadas na investigação, era habitual a utilização daquele procedimento pelos pilotos da região em dias em que as condições meteorológicas estivessem desfavoráveis ao voo VFR. Entretanto, esse caso de utilização de procedimentos clandestinos não é único no Brasil. Em janeiro de 2017, um King Air C-90 acidentou-se durante procedimento de aproximação para pouso em Paraty, no Rio de Janeiro. O aeroporto de Paraty não possui procedimento de aproximação por instrumentos e opera apenas sob condições de voo visual. As regras para voo visual exigem cobertura de nuvens acima de 1.500 pés de altura e visibilidade horizontal maior do que 5.000 metros. Informações meteorológicas oficiais mostravam formações de CB e TCU na região. Imagens do radar meteorológico do Pico do Couto indicavam precipitação na hora do acidente. Imagens de uma câmera de segurança permitiram estimar a visibilidade em Paraty em aproximadamente 1.500 metros, ou seja, cerca de 1/3 do que era exigido em regulamento para se fazer um voo visual. De acordo com testemunhas, a aeronave estava aproximando-se sob condições restritas de visibilidade e, durante uma curva à direita, aparentemente arremetendo de uma aproximação mal-sucedida, bateu com a asa direita na água. Todos os ocupantes morreram no acidente, que teve muita repercussão no país por estar transportando um ministro do Poder Judiciário. Como que o King Air chegou a essa posição próximo à pista, a baixa altura, aproximando sob chuva e visibilidade limitada para um aeródromo sem procedimentos de voo por instrumentos em uma região cercada por montanhas? No decorrer da investigação, verificou-se que existia um procedimento não oficial de aproximação por instrumentos denominado Paraty One Arrival, o qual era utilizado por pilotos para a realização de descidas em condição de visibilidade reduzida no aeródromo. Apesar da constatação de que o piloto desse acidente não realizou o procedimento Paraty One Arrival, o fato de existir um procedimento clandestino com esse nível de detalhamento revela um pouco sobre como alguns nichos da aviação brasileira estariam operando em termos de desvios operacionais, que tanto se configuram como indisciplina de voo, como afetam seriamente a segurança de voo. Tanto afetam que no período de 10 anos anteriores ao acidente que envolveu esse King Air, foram registrados 13 acidentes aéreos na região de Paraty e Angra dos Reis, a maioria relacionada com voos em condições de baixa visibilidade, voos que não deveriam estar acontecendo em aeródromos que só operavam sob VFR. O pior é que quando abordamos esse tipo de anomalia no ambiente operacional, algumas pessoas comentam: mas qual o problema de termos um procedimento alternativo, para não dizer clandestino? Esses acidentes apontam para uma condição que parece estar se expandindo em alguns nichos da aviação. Parece que alguns segmentos da aviação brasileira convivem com uma aceitação na degradação dos padrões, um fenômeno que ficou conhecido como normalização dos desvios. Esse termo foi usado pela primeira vez na investigação do acidente com o ônibus espacial Challenger, em 1986, ao se analisar uma série de decisões que levaram ao lançamento do veículo, mesmo com problemas conhecidos pela administração. Mas o que é normalização do desvio? A aviação é uma atividade bastante regulada e é assim com o propósito de assegurar níveis mínimos de segurança operacional. Existem padrões mínimos que devem ser observados. Um piloto pode operar acima desses padrões, mas nunca abaixo deles. Contudo, existe uma tendência natural do ser humano de procurar fazer as coisas do modo mais fácil ou de modo que se atinja o resultado com menos obstáculos. Com isso, muitas vezes o ser humano toma atalhos na execução de uma tarefa, aceita desvios para menos em relação ao que deveria ser o modo padrão de se executar uma atividade. Na maioria das vezes, esses desvios não provocam qualquer consequência adversa. E na mente da pessoa, isso reforça uma percepção errônea de que dá para fazer daquele jeito, de que a sua decisão foi acertada,
apesar de ter se desviado das regras. O que a pessoa fará na próxima vez que for executar a tarefa? Como não houve consequência ruim da última vez, a pessoa fica inclinada a repetir o mesmo desvio. Muitas vezes, pode até aceitar um desvio um pouco maior do que o anterior e começa a repetir tantas vezes que o desvio começa a parecer normal. O desvio em relação ao padrão passa a ser invisível para a pessoa. O piloto não acha mais que está violando alguma regra. O desvio torna-se normal. A normalização dos desvios não provoca acidentes na concepção da palavra, de acidente ser um acontecimento casual, fortuito e inesperado. Não é. Se temos um grupo de pilotos repetidamente fazendo aproximações VFR para Paraty, ou qualquer outro campo, em condições degradadas de meteorologia, aquele evento trágico que aconteceu não é um caso fortuito, é algo previsível. E tanto é previsível que naquele período de 10 anos tivemos diversos acidentes na região relacionados com mau tempo. De novo, não é acidente, é um evento totalmente previsível. Só que os pilotos não percebem mais o nível de risco, pois se acostumaram a operar abaixo dos padrões mínimos. A normalização do desvio é definida como situações em que a adoção de práticas inseguras, abaixo do padrão exigido, passa a ser aceita, porque não gera consequências catastróficas imediatas. Com o tempo, a situação degradada passa a ser vista como normal, e riscos que originalmente não eram assumidos passam a se tornar aceitos indevidamente. É uma armadilha psicológica. O fato é que cada vez que um atalho nos protocolos ou um problema conhecido não gera um resultado adverso, as pessoas relaxam um pouco e lentamente isso se torna aceito na prática normal. O desvio se normaliza. O risco passa a parecer aceitável, até o momento em que, pelo aumento de exposição, as probabilidades aumentam e o desastre acontece. Quando verificamos na nossa comunidade que são elaborados procedimentos clandestinos de aproximação por instrumentos sem qualquer balizamento técnico, que esses procedimentos são amplamente distribuídos na comunidade, que pilotos aceitam fazer esses procedimentos, é provável que estejamos testemunhando essa condição da normalização do desvio. A normalização do desvio é uma armadilha psicológica e organizacional, que já levou a muitos desastres ao longo dos anos, pois a pessoa ou organização, além de perder a capacidade de avaliar os riscos, ela também não consegue perceber que perdeu essa capacidade. Que desvios operacionais já se tornaram normais na sua operação e que você nem percebe mais? Não realizar uma inspeção de pré-voo completa, não drenar o combustível ou não fazer o cheque dos comandos de voo? Decolar para um voo sem ter o combustível de reserva previsto em regulamento? Um levantamento que fizemos aqui no canal sobre acidentes com aeronaves King Air ao longo de 20 anos revelou que cerca de 20% do total de acidentes com King foram por pane seca, por falha operacional. Não calcular a posição do centro de gravidade antes do voo? Um Seneca teve uma perda de controle após a decolagem de Manaus e depois descobriu-se que o centro de gravidade estava muito atrás do limite traseiro, contribuindo para a perda de controle. Não fazer um briefing de decolagem? Como proceder no caso de uma pane de motor na hora da rotação com seu multimotor? E se for com um monomotor, abaixo de 500 pés ou acima de 500 pés? Você conhece o terreno em volta? Tudo isso pode ser comentado no briefing de decolagem. Um Piper PA-28 teve uma falha na decolagem de Guarapari e, ao invés do piloto curvar para uma região descampada próximo ao aeroporto, curvou para cima da cidade, colidindo com edificações e falecendo no acidente. Isso podia ter sido previsto no briefing de decolagem. Decolar acima do peso máximo de decolagem ou acima do número máximo permitido de passageiros. Afinal já decolei uma vez e não teve problema algum. Eu acho até que dá para colocar mais carga, pois sei que o avião voa. Até a hora que você tiver uma falha de motor e não ter o desempenho para cumprir o perfil previsto no manual de voo. Eu lembro de uma vez que eu era comandante de um avião Embraer 110 Bandeirante e que o mecânico de voo garantiu que dava para colocar mais carga além do limite do manual do avião, pois ele já tinha feito isso em outras ocasiões e o avião voava. Sim, voava com os dois motores funcionando,
Porém, o peso máximo de decolagem é definido para atender um gradiente positivo no caso de falha de motor. Mas para ele, decolar acima do peso não oferecia risco algum. Provavelmente porque ele já tinha vivido isso tantas vezes que não via mais risco naquela situação. Forçar o voo VFR abaixo dos mínimos VMC? Todo mundo faz isso. Afinal, 5.000 metros de visibilidade é um exagero, dá para voar com 4.000 tranquilo. Opa, com 3.000 também dá. Eu lembrei, houve uma vez que tentei um pouso na fazenda do patrão, acho que estava uns 2.000 de visibilidade. Mas 2.000 é o meu limite, nunca vou passar disso. Você já passou do limite há muito tempo. Você foi se acostumando e nem percebe mais o nível de risco que está colocando você e seus passageiros. Vejam a quantidade de acidentes fatais no Brasil por colisão com terreno com meteorologia degradada. Em aeronaves com 2 pilotos a bordo, deixar de fazer os call-outs previstos no SOP. Em um acidente com o Embraer 120 Brasília, nos arredores de Manaus, em 2004, o controle autorizou a descida do avião até 2.000 pés. Era noite, o avião passou direto por 2.000 pés em descida, sem nenhum dos pilotos ter anunciado a altitude em voz alta, conforme previsto no SOP. O avião continuou na descida até colidir com o solo a mais de 250 nós, provocando a morte dos 33 ocupantes. Usar procedimentos de aproximação IFR clandestinos. Esse, sem comentários. Não fazer os briefings de aproximação. Já conheço esse aeroporto. Sim, mas as condições mudam. Como está a meteorologia hoje, aqui e na alternativa? Quanto de combustível você tem? Quanto tempo pode esperar antes de alternar? A pista está molhada? Quais os NOTAMs? O procedimento de aproximação IFR que eu fiz da última vez e conheço de cabeça, continua válido hoje ou sofreu uma revisão que eu não tomei ciência? Cuidado, a familiaridade é uma armadilha. Descer só um pouquinho abaixo da MDA. Afinal, sei que tem uma margem entre a MDA e o solo. Foi o que aconteceu com o Embraer 110 Bandeirante em aproximação IFR para Uberaba em 2004. Resultado: a morte dos 2 pilotos e mais uma pessoa no solo. Não olhar o seu manual para fazer o planejamento da distância de pouso. Um amigo já pousou lá e disse que dá. Distância de pouso com pista seca é bem diferente de pista molhada, com vento de cauda também. Qual o peso de pouso hoje? Qual a diferença entre distância fatorada e não fatorada? Quando usar uma ou outra? Então, por favor, revise a sua operação e procure descobrir quais são os seus desvios. Não adianta dizer, mas isso nem é tão importante assim. É importante sim, pois um desvio é a porta de entrada para cometer outros desvios. É por isso que a aviação que opera sob o RBAC 121 é tão mais segura que a aviação geral. O treinamento é rigoroso e a operação é completamente monitorada. Não há espaço para desvios intencionais. O fato é que muitos tipos de acidentes se iniciam pelo descumprimento das normas básicas da aviação. E uma coisa que tenho aprendido, principalmente no contato com pessoas aqui no canal, é que muitos pilotos não se desviam dos procedimentos por má fé. Eles simplesmente não sabem fazer melhor do que aquilo que estão fazendo, pois não têm uma referência melhor. Muitos cresceram em um ambiente onde todos se desviavam dos procedimentos costumeiramente. Muitos tiveram péssimos exemplos de outros pilotos ou de seus antigos comandantes. Descer abaixo do MDA? Dá para fazer. Voar abaixo dos mínimos VFR? Dá para fazer. Decolar acima do peso? Dá para fazer. Calcular o CG? Não precisa. Os riscos, então, se tornaram invisíveis para eles. Afinal, todo mundo fazia assim e era o único referencial que eles possuíam. Mas os relatórios de investigação de acidentes estão repletos de evidências trágicas dessa maneira de pensar. Acidentes completamente evitáveis se os pilotos, pelo menos, cumprissem os regulamentos mínimos da aviação. Qual o remédio para esses desvios que os pilotos nem enxergam mais como desvios? O remédio é a disciplina na condução do voo. Disciplina deve ser vista como a força de vontade para atuar corretamente, fazendo o que deve ser feito, mesmo quando existirem tentações e pressões para fazer o contrário.
Todos nós estamos sujeitos a tentações para fazer o que é mais fácil, ou mais rápido, ou mais conveniente, ou sujeitos a pressões para fazer o que os outros esperam que nós façamos para eles. Mas onde ficam os nossos referenciais, os nossos protocolos de operação da aeronave? Se somos profissionais da aviação, deveríamos seguir as normas de conduta da profissão, ou não? Fazer uma aproximação VFR em condições abaixo das previstas para o voo visual, por exemplo, viola os nossos códigos e regulamentos de operação. E para que isso? Para que arriscar um acidente fatal violando os nossos protocolos? Medo de dizer não ao passageiro ou ao patrão? A nossa maturidade profissional é que vai dizer o quanto vamos resistir a essas pressões externas para atender a necessidade de outros e que claramente viola a nossa zona de conforto e a nossa segurança operacional. Eu já falei aqui no canal e repito, você não será um bom comandante de aeronaves enquanto não aprender a dizer não. As consequências para os que sempre dizem sim aí estão. Acidentes totalmente evitáveis, causados por desvios operacionais por parte dos pilotos, provocando perda de vidas, de patrimônio e sofrimento para os que ficam. A ideia aqui é tão somente te incentivar a prestar atenção na sua operação e tentar identificar os desvios que você deixou de perceber como tal. E a partir daí, começar a desenvolver a disciplina de voo para voar segundo as normas de aviação, normas que vão te proteger contra acidentes operacionais. Você começou na aviação com uma motivação para voar, para ser o melhor piloto que você poderia ser. Mas motivação e disciplina são coisas diferentes. A motivação tende a ser influenciada pelo nosso estado de espírito. Nem sempre estaremos motivados, e a nossa segurança não pode depender de algo variável. Já a disciplina não se importa com o nosso ânimo. Ela nos obriga a ter persistência e resiliência, a fim de usufruirmos de resultados consistentes a longo prazo. Sem disciplina, não teremos consistência de resultados. Portanto, uma recomendação: faça a sua segurança de voo depender da sua disciplina e não da sua motivação. Você vai ter orgulho do profissional que você vai se tornar. Muito obrigado e bons voos!